Graça e paz, amados. Jesus abençoe ricamente a sua vida, você que se faz presente aqui na Igreja Batista Esperança e você que está nos acompanhando através do online, que Deus também abençoe e te fortaleça mais e mais no nome santo de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 13 ao 16. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15. Medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Coríntios 10, versículo 12. A Bíblia diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Uma outra versão diz: cuidado para que não caia. Amados, eu confesso aos irmãos que enquanto eu estava lá embaixo no gabinete, acompanhando o culto também, aqui da internet, vendo se está tudo funcionando perfeitamente, eu estava em constante batalha espiritual lá embaixo, e eu estava dizendo para Deus que eu não queria, assim como eu disse durante a semana, chegar nesse ponto da pregação e pregar e ministrar nesse ponto específico, no terceiro espírito. Nós aprendemos que estamos lutando basicamente contra três espíritos. Três espíritos. No nosso último encontro, nós aprendemos a respeito dessa batalha espiritual contra o espírito de quem? Quem lembra? Jezabel. Lutamos contra o espírito de Jezabel. E aprendemos na palavra do Senhor que Jezabel, ela se tornou um símbolo de prostituição religiosa e idolatria. E que ao longo dos séculos esse espírito, ele continua agindo. E precisamos estar vigilantes para não sucumbir aos dardos inflamados e às setas que esse espírito diabólico, ele tem afligido o povo de Deus. O segundo espírito, quem lembra? Balaão. Espírito de Balaão. E aí aprendemos na palavra do Senhor que tudo que está por trás desse segmento é o racionalismo, é o humanismo, que tenta fazer com que as igrejas, elas apenas adorem de uma forma mecânica e que o povo de Deus não possa viver experiências reais com Jesus. E aí foi mencionado, o Espírito Santo nos trouxe a lembrança, que pouco se fala na ação do Deus Espírito Santo, porque algumas pessoas ficam com receio de serem rotuladas, porque não podem mencionar que o Deus Espírito, ele age no meio do povo de Deus, quando a Bíblia mostra que ele caminha ao nosso lado, que ele nos faz lembrar de tudo que Jesus tem ministrado aos nossos corações, que o Espírito Santo é Deus vivo, e que habita em nós, e que a gente não precisa temer de falar que o Espírito Santo age no meio do povo, que confia a sua vida nas suas mãos. Só que o espírito de Balaão, ele diz que não se deve adorar a Deus de forma emocional, mas apenas de forma técnica, colocando o povo de Deus numa caixa, e a gente precisa sair dessa caixa. Vimos também que dentro desse segundo espírito, o mercenarismo, o materialismo, a ambição e o desejo de continuar na terra, isso faz parte, está fazendo parte do meio do povo de Deus por conta
dos dardos inflamados que o espírito de Balaão tem afligido o povo de Deus. E aí eu falei que são 3 espíritos. E o terceiro espírito, que a igreja está lutando constantemente, também é o espírito de Absalão. E aí, eu estava falando com Deus na semana, orando ao Senhor, e agora há pouco também estava falando com o Senhor Jesus. Eu disse: Senhor, eu não quero ministrar, não quero, sobre esse espírito, sobre a atuação da batalha espiritual desse espírito, porque eu estarei me expondo, não somente na igreja, mas também através da rede, da internet. Estarei expondo demais a minha vida como pastor. E me tremia, e ainda estou tremendo, e eu disse para Deus assim: o Senhor já falou comigo em várias ocasiões, de mudar uma pregação, eu estando lá embaixo, faltando meia hora para começar o culto. O Senhor já falou ao meu coração, para eu mudar uma pregação, ao subir no altar e começar a ministrar. E poucas as vezes, e para poucas pessoas eu revelei isso. E de púlpito, raras vezes. E estava esperando isso acontecer, o que não aconteceu, pelo menos até esse exato momento. Por quê, irmãos? Porque a igreja como um todo está enfrentando batalha espiritual, a gente sabe, temos aprendido dessa forma. Só que o espírito de Absalão, ele vai diretamente naquele que a Bíblia descreve como anjo da igreja. E eu sempre aprendi, e mencionei no último encontro, eu mencionei que uma certa pessoa disse para mim num conselho: não seja você a falar de você. Pregue a palavra de Deus e deixe que os outros falem. Seja para uma crítica, seja para elogio, a glória é sempre de Jesus. E a interpretação que eu tive disso foi que jamais eu poderia falar de mim ou me expor. E sempre ficar à mercê e na dependência de Deus, que outros líderes, pastores, pudessem falar. E falam. Mas Deus disse no meu coração: olha, é tempo de avivamento. Fale. Mas lembre-se, a glória é minha. A glória é minha, Deus está dizendo. E aí eu disse para Deus: Senhor, então me ajuda. Me ajuda porque eu posso até usar alguns termos do português, usar em terceira pessoa, mas como os irmãos sabem, eu disse, e fui lembrado nas Escrituras, que o orgulho, ele antecede, ele precede o quê? A ruína, a queda. E é claro nas Escrituras. E eu sempre digo para Deus: no dia que tiver orgulho no meu coração, ministrando a tua palavra, falando do Senhor, me mate, me fulmine. Olhando para esse terceiro espírito que atua em pleno século 21, e não diferente ao longo da história, e nós temos um exército de oração que já está de prontidão nesse momento, adorando e orando ao Senhor, não somente pela vida da Igreja Batista Esperança, mas também pela minha vida. A Bíblia diz assim, em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Você tem? Olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E a pessoa respondia: de tal tribo de Israel, é teu servo. Então, olha o versículo 3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa
é boa e reta. Porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Olha a malícia, viu? Versículo 4, a Bíblia diz: dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. No versículo 5, também quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava a pessoa e fazia o que, irmãos? Uma versão traz que ele abraçava e beijava. E o versículo 6 diz: desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Irmãos, na batalha espiritual, que é contínua e que também acontece na igreja, a gente não pode se esquecer que não é porque estamos num culto que as batalhas elas cessam, não. Existem seres espirituais inteligentes que promovem na igreja de Jesus o espírito de Absalão. E esse espírito, irmãos, ele é satânico. Porque esse espírito, ele tem armas pesadas e armas diretamente apontadas para o anjo da igreja, que é o pastor. Comecem a captar a ideia agora. Porque assim, eu tenho que trazer, eu não sei porquê, eu disse para Deus: tira, Senhor, porque o Senhor já fez isso. Mas não somente para mim, porque me ouço enquanto prego, e eu sei que tem pastores me acompanhando no online. E tem ovelhas de outras igrejas que também me acompanham através do online e mandam mensagens. E o espírito de Absalão, ele vai de forma desenfreada em cima do anjo da igreja. Mas não somente isso, em cima da liderança da igreja. A igreja não tem apenas o pastor como líder. A igreja tem um ministério diaconal que exerce papel crucial de liderança. A igreja, ela tem uma diretoria que exerce um papel crucial de liderança. A igreja tem os seus professores e administradores da escola bíblica dominical que exercem papel de liderança. E o espírito de Absalão, ele visa a liderança como um todo. Porque ele trabalha de forma constante para que as pessoas que são envolvidas com qualquer estado de liderança na igreja, elas venham a cair para serem pedras de tropeço para aqueles que não conhecem a Deus. Notaram que dentro dessa dinâmica de batalha espiritual, nós temos agora a liderança envolvida e temos o corpo de Cristo envolvido também. O apóstolo Paulo, ele revela estratégias que a gente venha utilizar dentro dessa batalha espiritual para combater esse mal, esse espírito enganador de Absalão também. E aí em Atos no capítulo 20, a partir do versículo 17, a Bíblia diz assim, Atos 20, 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros de onde, irmãos? Da igreja. A igreja estava em formação, Paulo sabia disso. Os irmãos da época entendiam isso. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E a palavra do Senhor, ela prossegue dizendo no versículo 19, servindo ao Senhor de que forma? Com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Irmãos, o espírito de Absalão fazendo aí a sua parte, Paulo testemunhando o que estava acontecendo.
Aí no versículo 28, pule para o versículo 28, de Atos capítulo 20, diz assim, ó: atendei por vós, e por quem mais? Todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para fazer o que, irmãos? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, Ele comprou com que dinheiro? Ele comprou com o próprio sangue. E a Bíblia diz no 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Isso não parece o que Balaão estava fazendo lá em 2 Samuel? O desejo que ele tinha no coração, e como a Bíblia fala que ele arrebatava o coração das pessoas. E aí ele diz assim, ó, no versículo, Absalão, obrigado, Absalão. E no versículo 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, junto com a igreja, olha só, junto com a igreja, entra o anjo da igreja na batalha espiritual. Daí, vocês já começam a entender a responsabilidade que os pastores têm, enquanto ministros de Deus, e aqueles que orientam as ovelhas de Jesus. Porque, irmãos, para que a gente possa ter vitória em Cristo, nessa batalha espiritual, a gente precisa de uma conscientização de que Deus providenciou chamados e vocacionados homens para servirem como pastor. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Eu não tenho dúvidas que se você já orava pelo seu pastor, hoje você vai orar ainda mais por ele. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o que, irmãos? É o coração de Deus, é a vontade de Deus. Deus sabe por que Ele faz o que Ele faz. Mas diante disso que Deus faz, Ele diz que esses pastores, segundo o coração dele, faria o que, irmãos? Que vos apacentem de qualquer forma? Não, com conhecimento e inteligência, porque o povo de Deus é um povo inteligente. O povo de Deus é um povo inteligente. E aí a gente voltou naquela máxima, como ilustração, que o espírito de Jezabel, o espírito de Balaão e o espírito de Absalão juntos está arrebanhando o maior número de pessoas, com pastores e líderes e uma liderança que tem se levantado para atingir um dos pontos mais frágeis da igreja de Jesus Cristo, que é o coração enganoso do ser humano. E aí vem uma palavra que mexe com o sentimento, vem uma palavra que mexe com a emoção, e de repente aquele homem, aquele líder, aquela pessoa, ela se torna peça fundamental para a manutenção do bem-estar sentimental daqueles que acompanham, que ouvem. Afinal de contas, não preciso de muita Bíblia, eu só preciso que ele ou ela fale alguma coisa que case com a minha necessidade, com o meu coração que é enganoso, para que eu possa ser devoto ou devota a essa pessoa a qualquer custo. Pessoas que estão arrebanhando os corações e tirando
os menos favorecidos ou os mais dotados de uma atração emocional do seio da igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo precisa reconhecer e entender biblicamente que Deus é quem concede o anjo da igreja, para que por meio da palavra de Deus, não por meio das suas emoções ou vontades ou sentimentos, mas por meio da palavra de Deus, venha apacentar o povo de Deus, venha alertar com inteligência que o povo de Deus está em constante batalha, que o povo de Deus não pode viver de qualquer forma, alheio a tudo que está acontecendo, porque o diabo está distraindo muitas e muitas pessoas. Os 3 espíritos têm arrebanhado muita gente, irmãos. E o pastor, ele precisa ter visão espiritual para alimentar as ovelhas, porque nem sempre ele vai estar com as ovelhas, mas ensinando as ovelhas com inteligência na palavra, a lidar com as batalhas espirituais lá fora. E Satanás, sabendo disso, você acha que o primeiro alvo dele é quem na igreja? Agora você está entendendo por que é que eu estou falando e generalizando a figura do pastor, do qual eu me incluo. Não estou cantando louvores, mas preciso me expor para que você, em nome de Jesus, não cesse um dia de orar pela vida do seu pastor. Porque, irmãos, a Bíblia fala que das muitas responsabilidades, nos faz lembrar que as ovelhas e o rebanho do qual o pastor exerce a sua influência e o seu pastoreio pertence ao Senhor, não a ele, mas pertence a Deus. Salmo 100, versículo 3, você tem? Escute a voz do Senhor na palavra maravilhosa dele, que não volta vazia. Sabei que o Senhor é quem? É Deus. O Senhor é Deus. E foi Ele quem nos fez. E olha só, dele, de Deus, somos. De Deus, irmãos, somos o quê? O seu povo. De Deus, irmãos, somos o quê? Rebanho do seu pastoreio, todos nós. Nós temos um supremo pastor e pertencemos a ele. Ai do pastor, do anjo da igreja que acha que o rebanho pertence a ele. O rebanho pertence a Deus. E o pastor verdadeiro é aquele que está comprometido com as sagradas escrituras em alimentar e fortalecer o povo de Deus, que foi comprado com o sangue de Jesus, não com o sangue do pastor ou com placa de igreja, mas que zela pela manutenção da palavra, abençoando o povo de Deus. Eu estive na condição de ovelha formalmente, mas ainda sou ovelha de Jesus. E quando estava na condição de ovelha e tinha uma liderança, eu aprendi nas Escrituras que aquela liderança tem uma visão dada por Deus que eu não tinha enquanto ovelha. Poderia achar muitas coisas, mas não tinha a visão e não tinha o entendimento de que era assustador a visão que Deus dava ao pastor, ao anjo da igreja, até assumir de fato o cargo e entender que enquanto ovelha, eu passei por muitos perigos, e através de mensagens bíblicas, eu aprendi a lidar com muitos desses perigos, porque eu tive pastores na minha vida, que estavam comprometidos com a palavra de Deus, e me orientaram na palavra do Senhor, não estiveram comigo o tempo todo, mas o Espírito Santo me fazia lembrar que aquele anjo, aquele homem,
Ele tinha uma visão que eu não compreendia, e através dessa visão, e dos perigos que aqueles homens observavam que eu não via, eu fui fortalecido na minha caminhada. Tropeçando muitas vezes, mas não prostrado, olhando para Jesus e seguindo em frente. Mas sem uma dependência crucial, emocional, de uma liderança humana, pelo contrário, exaltando a Deus através da liderança, que estava preocupada em me alimentar enquanto ovelha. E comecei a aprender isso. Porque, irmãos, o pastor, ele é o principal combatente do espírito de Absalão. Porque é aquele espírito que, se ele deixar, ele usa armas diabólicas e arrebanha o maior número de pessoas possível para o seu aprisco. Porque é muito fácil, irmãos, enganar as ovelhas de Deus. Anotem isso na sua mente. Enganar as ovelhas de Deus. Eu não cito o mundo de uma forma geral, porque a Bíblia já diz que o mundo está enganado, jaz no maligno. Mas a ovelha, com essa representatividade, ela precisa da palavra de Deus, ela precisa do alimento de Deus e dessa orientação. E ciente dessa responsabilidade, aí pesa sobre os ombros do pastor o ofício de se comprometer ainda mais com as Escrituras, ensinando as ovelhas de Deus a lidarem com as suas batalhas espirituais, mas também numa via de mão dupla, contando com o poder de Deus através da oração, que não pode faltar. É dever de todo crente, toda ovelha, e você que me acompanha que é ovelha também, honrar, respeitar e obedecer o seu pastor. Mas para isso, desenvolver um laço de amizade, onde nessa via de mão dupla, ambos, ovelhas que estão na batalha espiritual e pastor, entendam que essa amizade é com o fim de fortalecimento mútuo, para que essas batalhas possam ser vencidas. E isso vai facilitar o trabalho do anjo da igreja. E agora os irmãos estão começando a entender por que é que o seu pastor, ele não gosta de pregar sobre determinados assuntos. Mas eu sei que quem dá o convencimento é o Espírito Santo. Eu sei que a glória é dele. Eu sei que é ele quem orienta as ovelhas dele. Eu não tenho dúvidas disso. E a Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 13, 17. Obedeçam a quem? Aos vossos líderes. Uma outra versão traz, obedecei aos vossos pastores, e sejam submissos para com eles. Mas não é de uma forma cega, é entendendo dentro desse laço de amizade, nesse laço de compartilhar as Escrituras, de afetividade, de empatia cristã. Eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que eles, irmãos, façam isto de que forma? Com alegria. Agora começa a entender por que de repente vem uma alegria do nada na minha vida. Porque eu digo para Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor está falando no meio da igreja. E mesmo quando eu não quero falar algo a respeito de determinado assunto, o Senhor me encoraja com laços de empatia e encorajamento. E isso, Senhor, me traz alegria. Cansaço impossível. Falei com algumas pessoas pela manhã que não estavam me aguentando em pé. Tamanha batalha espiritual trazendo um tema tão avassalador. Mas de forma prazerosa. Com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
Deus, ele estabeleceu princípios de obediência e submissão para todo aquele que é fiel a Jesus e fiel no ministério. Porque, irmãos, é dever de cada crente obedecer a Deus, ser submisso a Deus, e essa facilidade e auxílio no ministério pastoral, no combate contra o espírito de Absalão, se torna menos penoso. Porque a igreja, dentro de uma dinâmica de batalha espiritual, a gente não faz ideia, não conseguimos mensurar como é que Deus age em favor daqueles que oram, da igreja que ora uns pelos outros, e ora por sua liderança, inclusive pelo seu pastor, como podem ser bem-sucedidos nessa batalha. Nunca perca de vista, independente das falhas, que o pastor é o anjo da igreja e que tem responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, com a autoridade que foi conferida. Junto com a autoridade que foi conferida ao pastor, vem tamanha responsabilidade. E agora imagine, se temos uma igreja que ora por sua liderança, e temos um pastor que de forma inteligente conduz as ovelhas nos caminhos do Senhor, você acha que espírito de Jezabel vai ter vez? Vai não. Vai até se levantar, mas cai. Cai porque quando o espírito de Jezabel se levanta, e foi o que o anjo da igreja, falando a Tiatira, disse: vocês têm boas obras, vocês são numerosos, têm muitas obras, mas olha, o espírito de Jezabel está no meio de vocês, se arrependam, se arrependam. Uma igreja que ora, e que tem uma liderança comprometida com a palavra de Deus, ela não sucumbe ao espírito de prostituição religiosa de Jezabel, ela não vai cair nas armadilhas de Balaão, não vai ser mecânica, e o que tem hoje de igreja mecânica, só a misericórdia de Deus. Nós não ousamos nos comparar. E a igreja de Jesus, ela não vai sucumbir também às doutrinas de Absalão, porque o anjo da igreja está comprometido com a palavra de Deus. É perfeito? Não, não é perfeito. Eu não sou perfeito, preciso usar o tempo correto. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus momentos de altos e baixos. Hein, Dani? Minha esposa que o diga, meu filho então. Eu tenho meus momentos também de altos e baixos. Tenho momentos de alegria, porque eu sou ser humano também. Mas um ser humano que entende a responsabilidade de alertar o povo de Deus contra esses principais 3 espíritos que às vezes insiste no meio do povo de Deus. E antes que possa parecer qualquer coisa, não é no nosso meio não, viu, irmãos? É porque faz parte dessa sequência que Deus colocou no meu coração de alertar. Eu pergunto para Deus por que Ele coloca esses temas no meu coração. Eu não sei. A igreja não está passando por nada de espírito de Absalão, de Balaão, de Jezabel. Mas Deus tem colocado no meu coração um alerta que muitas pessoas que talvez possam estar tendo de lidar com essa batalha espiritual até fora da igreja. No seu lar, no trabalho, com os seus amigos, na faculdade, na escola. Pessoas que estão acompanhando, não sei, pastores que acompanham também estão tendo de lidar com isso. Mas uma coisa eu sei, faz parte da batalha espiritual. E Deus está falando no meio do seu povo. Eu listei algumas recomendações que são importantes e cruciais para que a igreja possa lembrar e isso ser um facilitador no combate a esses 3 espíritos, independente dentro da igreja, fora da igreja. Mas você, enquanto igreja de Jesus Cristo, que faz parte de uma liderança espiritual, você precisa lembrar todos os dias que a igreja ela foi ungida, ela foi capacitada e habilitada pelo poder do Espírito Santo a vencer as suas lutas e batalhas espirituais. E você é a igreja.
Você precisa lembrar que Jesus, Ele é o fundador da igreja. Você tem que lembrar o tempo todo que Jesus, Ele é o cabeça da igreja. E que Ele está no comando do anjo da igreja, que vai prestar conta a Ele, e de toda a igreja que Ele comprou com o seu sangue. Notaram? Jesus é o cabeça. Nós somos corpo de Cristo. Mas precisamos de orientação, precisamos nos fortalecer nessa caminhada, sendo humildes, submissos, servindo uns aos outros. Precisamos nos lembrar que espíritos mundanos de Jezabel, de Balaão, de Absalão, associados aos espíritos desordeiros, eles precisam ser combatidos, sem receio, irmãos. Eles precisam ser combatidos. E isso só pode ser feito através do estudo da palavra do Senhor, meditando nessa palavra, manuseando de maneira correta a palavra do Senhor, para que através desse manuseio, a oração, ela estabeleça uma ligação plena com Jesus, porque a palavra revela quem Deus é e quem nós somos, e o Espírito Santo nos capacita nesse entendimento. Precisamos nos lembrar que a santidade, ela é pessoal, mas também ela é coletiva. E que a consagração precisa acontecer todos os dias, de maneira individual e de maneira coletiva. E só assim nós teremos alegria em anunciar a volta de Cristo. Estaremos fortalecidos, porque entendemos que o sangue de Jesus, Ele nos lava, nos purifica de todo o mal. E uma igreja remida pelo sangue de Jesus é uma igreja que vence as suas batalhas espirituais. Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa exposição, meu Deus. Que aqui publicamente eu falo contigo e revelo que eu não gosto de fazer isso, Senhor. Mas me sinto feliz porque estou nas tuas mãos. E a tua igreja precisa saber, Senhor, já que o Senhor permitiu. Levanta, Senhor, cada vez mais pessoas comprometidas com a tua obra, pessoas comprometidas com a oração, que possam entender que essa batalha espiritual, meu Deus, ela está acontecendo a todo momento, a todo instante. E que possamos juntos, em nome de Jesus, vencer essas batalhas, Senhor. Nós te agradecemos, pois reconhecemos, Senhor, a tua grandeza e a nossa pequenez. E que nessa caminhada, Senhor, é uma caminhada de vitória em Cristo. Não uma vitória superficial, mas vitória de todo aquele que crê, que entende e que está lutando essas batalhas e vencendo em nome de Jesus. Então, Pai Santo, obrigado pelo teu poder sobrenatural de nos alertar contra esses espíritos diabólicos que estão aí rondando, passeando pela terra em pleno século 21. O espírito de Jezabel, de prostituição religiosa, o espírito de Balaão, que tem endurecido cada vez mais os corações das pessoas, um coração que o Senhor, no derramar do teu sangue naquela cruz, transformou o coração de pedra em coração de carne, mas o espírito de Balaão tem minado e endurecido muitos corações. Não existe mais sensibilidade. Que essa sensibilidade, Senhor, ela seja resgatada através de um pleno avivamento, e que possamos também combater o espírito de Absalão, espírito enganador, que arrebanha as pessoas, pegando elas pelos sentimentos, porque é um espírito vaidoso, é um espírito orgulhoso, mas não vai prevalecer em nome de Jesus, porque a tua igreja é uma igreja que ora. O teu clamor, o clamor do teu povo é escutado. O Senhor escuta a oração do teu povo,
Se não fosse assim, meu Deus, o Senhor não nos teria ensinado a prática maravilhosa da oração para vencer batalhas. Obrigado mais uma vez, Senhor, por tamanha palavra e por esse forte alimento, pois é no nome santo de Jesus que nós declaramos a nossa vitória contra todo o mal. Nesse nome maravilhoso de Jesus que oramos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós. Você que se faz presente aqui, você tem um pastor que ora por você, mas ora por você todos os dias. Você que está nos acompanhando de casa, eu não conheço quantas pessoas são inscritas, o nome de cada uma delas, mas eu oro por você, porque essa ferramenta diz: olha, Marcelo, tem tantas pessoas inscritas. Eu oro por cada número desse, porque eu creio no poder de Deus através da oração. E olha, eu posso declarar e profetizar na sua vida que as vitórias em Cristo, elas acontecerão, porque maior, a Bíblia garante, maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. E por isso nós exaltamos o nome do Senhor Jesus, dando uma salva de palmas, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, Senhor, a Ti, Jesus, nosso Deus maravilhoso. Deus te abençoe. Amém e amém.